Bom, continuando a análise então dos mapas, a gente tem aqui o Sol e Lua em Áries. No caso, é o mapa do Brando, mas serve para todo mundo que tem Sol e Lua em Áries, principalmente de quarta casa, ou seja, o envolvimento com as questões familiares bastante intenso. Um ascendente Sagitário sugerindo muita atividade extrovertida, ou viajar, ou exercício, ou beber, festejar, né? Então, a pessoa que tem Sol e Lua em Áries na quarta casa vai fazer uma profunda reflexão no sentido do aspecto familiar na vida dele. O quanto, e normalmente é bastante, a família tem um peso importante na cultura da pessoa. Quando ele está bem aspectado, este Sol e Lua, a tendência é que seja uma experiência positiva. No caso dele, ele tem um Júpiter de primeira casa, o que facilita a forma como ele se expressa. Então, a parte boa da vivência familiar dele, ele conseguiu expressar através de ações. Ele materializou, digamos, a experiência familiar dele em ações positivas. É verdade que esses aspectos podem tornar o indivíduo, o Sol e Lua de quarta casa, um pouco envolvido demais com os assuntos da família. A função do mapa é estabelecer um certo equilíbrio e que oportunize para o indivíduo várias interpretações, várias provocações, no sentido dele aprender a lidar com um determinado assunto na vida dele. Esses assuntos eles vêm expressos em aspectos astrológicos, o que favorece e facilita a interpretação. O pessoal tem o hábito de reportar, por exemplo, tem um Saturno muito mal aspectado no meu mapa, por isso que eu tenho uma certa limitação em tal assunto. Talvez se fosse interpretado essa limitação como a necessidade que essa pessoa tem de desenvolver aspectos, características, posicionamentos que ele talvez não tenha tido como um bom exemplo ou com um exemplo em casa, mas que pelo esforço dele, pela provocação dele, ele vai e supera aquilo. Então, muitas vezes um Saturno dito mal aspectado cria, na verdade, uma provocação. Então vamos voltar para o Sol e Lua em Áries. É uma pessoa muito extrovertida, muito extrovertida. Não há nenhuma dúvida com relação à capacidade dela de se expressar. Não há nenhuma dúvida. Muitas vezes, o Sol e a Lua em Áries deixam a pessoa profundamente irritada o tempo todo. Então, é comum o ariano estar em situações de irritação, mas quando tu coloca a lua também, ele, além de estar irritado, ele fica propenso a ou agir de forma forte ou a deprimir. Ele retém isso e enterra dentro de si mesmo. O que ideal seria que ele aprendesse a lidar com essa energia, com esse sentimento, de uma forma construtiva. Ou seja, vai fazer atividades que permitam a ele colocar essa energia em uma atividade, por exemplo, física, o que tornaria uh, a forma física dele muito boa, tornaria
o funcionamento hormonal do corpo dele excelente. Então, veja, é uma super energia, intensa demais, sim, mas bem direcionada não é problema. O problema é quando a gente não direciona adequadamente. E resolve correr, dirigir rápido demais. Tudo bem, o ariano pode ter esse hábito de ser intrépido na direção. Mas se ele fosse, pegasse essa energia e colocar na atividade física, isso vai tornar a vida dele melhor. Até mesmo para o convívio das pessoas ao redor dele. Porque as pessoas se ressentem desta super proatividade dele. Certo?